Ou seja, você quer ser salvo? Quero. Quer a morada eterna? Quero. Então, portanto, primeira coisa, cinja os lombos do vosso entendimento. 1 Pedro capítulo 1, vamos ler o versículo 9, em seguida vamos orar. Diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos orar. Senhor amado, Pai, é um momento muito importante, que é um momento onde a sua palavra será exposta e será ministrada aos nossos corações, de forma, Pai, que cause um impacto e isso gere em nós uma mudança. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar a obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Que haja em nós, Senhor, progresso, crescimento, amadurecimento. Que haja em nós, Senhor, uma aproximação contigo. Que essa mensagem nessa noite possa nos incentivar a fugir cada vez mais das tentações, do pecado, e que possamos correr cada vez mais próximo da tua presença. Obrigado por esta oportunidade juntos, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu objetivo em Cristo? Uma vez que você entregou a vida a Cristo, uma vez que você se tornou cristão ou cristã, qual é o seu objetivo com isso? O que você quer com isso? Eu fui pesquisar um pouco para saber o que as pessoas que decidiram ser cristãs, o porquê que elas decidiram ser cristãs. Qual foi o motivo que levou elas a serem cristãs? Tem vários motivos. Um deles é para se tornar uma pessoa melhor, porque geralmente os cristãos são pessoas melhores, ou deveriam ser. Outros porque já nasceram assim, num berço evangélico, num berço cristão, e por isso só deram continuidade. Meus pais eram da igreja, e aí eu sou da igreja e continuei na igreja. Enfim, são várias finalidades que as pessoas se tornam cristãs. E aí a pergunta é, por que você se tornou cristão? Por que você se converteu? Qual é o objetivo? O que você quer alcançar com isso? Pedro aqui ele dá uma resposta interessante. No versículo 9 ele diz: alcançando o fim da vossa fé, ou seja, o objetivo, a finalidade da sua fé. Qual é a finalidade da minha fé? Pedro está explicando: a salvação das vossas almas. A finalidade que eu me converti, a finalidade que eu me entreguei a Deus é salvar a minha alma. Eu quero ser salvo, porque só existem dois caminhos, não existe o caminho do meio. Ou você vai estar perdido, ou você vai estar salvo. Então Pedro está falando, o fato de eu ter entregado a minha vida a Cristo, o fato de eu ter esta fé é para ser salvo. Porém, nem tudo são flores. Não basta apenas ter fé em Cristo, ou pelo menos dizer que tem fé em Cristo. Se você observar comigo alguns versículos anteriores, ele diz o seguinte, versículo 3, parte B. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 6.
em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, e sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória, quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que ele está colocando aqui. Vocês, cristãos, foram gerados de novo, ou seja, vocês nasceram de novo para uma viva esperança, ou seja, para a salvação das almas. Vocês foram gerados para uma herança incorruptível. E aí no versículo 6, ele diz, ainda que importa sendo necessário. Esse termo, sendo necessário, é algo que não pode faltar. É algo que precisa existir, precisa ter. O que precisa ter? Várias tentações. Precisa existir na vida do cristão várias provações ou várias tentações. Eu sei que ninguém gosta disso. Eu sei que todo mundo corre. Eu corro da provação, eu corro da tentação, eu oro para que Deus me livre, mas o texto é claro em dizer, isso é necessário. Em versículo 7 ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Uma pergunta. Se Cristo voltasse hoje, e é possível que isso aconteça, se Cristo voltasse hoje, sua fé é mais preciosa do que o ouro? Sua fé hoje, ela vai ser encontrada em louvor, honra e glória ou não? Ou a sua fé é uma fé que não é preciosa? Uma fé que não é uma fé que vale mais do que o ouro. É uma fé comum, qualquer. Ora eu tenho fé, ora eu não tenho fé, ora eu estou animado, ora eu não estou animado. Se Cristo volta, na revelação dele, na aparição dele, como que seria classificada a sua fé? Uma pergunta para pensar. Pedro aqui, ele está falando sobre a salvação. É a finalidade do cristão. O objetivo do cristão alcançar a salvação. Mas não é fácil. Jesus mesmo disse que o caminho é estreito, a porta é estreita. E aí o texto que eu quero chegar, o versículo 13 em diante, que ele vai começar a dar detalhes sobre esta questão da salvação. Pontos muito importantes que nós vamos tratar aqui sobre esta questão da salvação. Versículo 13, ele começa, portanto, ou seja, você quer ser salvo? Quero. Quer a morada eterna? Quero. Então, portanto, primeira coisa, cinja os lombos do vosso entendimento. Esse termo na Bíblia, cingir os lombos, ou apertar os cintos, significa estar pronto, de prontidão, atento, vigilante. Então, primeira coisa, você e eu, todos aqueles que querem alcançar a salvação, precisam estar prontos, vigilantes. O céu não é para preguiçosos. Aqueles que são preguiçosos, aqueles que são descansados, aqueles que são acomodados, lamento, mas você já está perdendo a guerra. O seu nome já não está escrito no livro da vida, porque o reino é para aqueles que estão de prontidão. Preguiçoso, acomodado, lamento, mas esse não vai ser salvo. Então, cinja os seus lombos, esteja pronto, esteja preparado e sede sóbrio. Ser sóbrio é o contrário de ser ébrio, alcoolizado. Quando uma pessoa toma muita bebida alcoólica e ela está lá fora de si, nós dizemos, está alcoolizado.
Depois que passa o efeito, nós vamos dizer, agora ela está sóbrio. Então, esse termo sóbrio é o contrário de estar alcoolizado. E quando uma pessoa está alcoolizada, o que ela faz? Então, ela fala coisas que normalmente ela não falaria, ela faz coisas que normalmente ela não faria, pelo menos sóbria ela não faria, ela vai a lugares que quando ela está sóbria ela não iria, ela se transforma numa outra pessoa. O embriagado, ele perde totalmente a noção das coisas. O que ele está dizendo aqui é que nós, como cristãos, que queremos alcançar esta salvação, não podemos viver dessa maneira. Que maneira? Da mesma forma que um ébrio, que um alcoólatra, ele vive. Ele faz coisas que ele não faria. Então, você como cristão, você praticaria o pecado? Não. Você faria ou falaria coisas que normalmente você não fala? Não. Então por que você faz? Então por que você vive? Por que você fala? Por que você pensa? Então ele está dizendo, ser sóbrio e esperai inteiramente na graça que foi revelada de Jesus Cristo. Então a primeira coisa é a graça, espera na graça. Lembra aquilo que Tito já falou sobre a graça, que ensina a ter uma nova vida, ensina a renunciar às paixões da carne e a viver de maneira, nesse mundo, reta e justa. Então nós temos que esperar e confiar nesta graça. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando uma pessoa ela está no mundo, ela tem vários desejos e vontades da carne. Muitos. E quando ela se converte, ela vai aceitar a Cristo, ela vai se batizar, não pense ela que os problemas que antes ela carregava irão sumir. Pelo contrário, muitas vezes ela vai carregando esses problemas ao longo da sua caminhada cristã. E o que Pedro está colocando aqui é que ainda que venham esses problemas, essas tormentas, essas concupiscências, o cristão não pode se conformar a isso. O que é se conformar? Achar que é normal, está tudo bem. Ah não, lá no mundo eu era uma pessoa teimosa, orgulhosa, prepotente. Sou cristão, mas eu sou assim mesmo, é o meu gênio. Eu sou dessa forma, eu nasci assim. Não tem como, não. Não se conforme às suas concupiscências de antes, a maneira como você vivia antes. Não ache que é normal, não ache que está tudo bem. Não, está tudo bem, eu sou assim mesmo. Não se conforme, lute. Você vai apresentar, vai vir as concupiscências, lute contra isso, batalhe contra isso. Ou seja, não se conforme. Mas, porém, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, onde? Apenas no culto? Apenas na reunião da igreja? Na atividade da igreja? Ele diz, versículo 15, em toda a vossa maneira de viver. Aonde quer que seja, onde quer que eu esteja, o que eu estou fazendo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade, eu sei que para muitos é um momento de reverência, e está certo, é um momento de reverência ao culto. Para muitos é um momento de reverência à ceia. Então a gente não vai fazer nenhum tipo de brincadeira, não vai fazer nada, nós vamos estar ali em reverência, porque é um momento sublime. Mas o que Pedro aqui está falando é que toda a nossa maneira de viver precisa ser santa. Não é em momentos mais específicos como, não, na ceia aqui eu preciso estar de maneira reverência, santidade aqui, porque é o momento que nós vamos lembrar de Cristo. Não.
é em toda a vossa maneira de viver. Eu preciso agir com santidade. Versículo 16, porque sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, precisamos ser como Deus. Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, filho de Deus também deve ser como Deus é. Então não existe Deus é santo, mas seus filhos são profanos. Deus vive em retidão, mas seus filhos vivem em pecado. Não existe isso. Se uma pessoa é filha de Deus, ela precisa viver de maneira reta. Agora, versículo 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Então nós invocamos a Deus por Pai. Senhor Deus, meu Pai, me ajuda nesse momento de dificuldade. Nós invocamos a Deus por Pai. Nós oramos a Deus por Pai. Ah, sim. Olha o que o versículo diz. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeira coisa que o versículo diz: Deus não faz acepção de pessoas. E ele julga, versículo 17, segundo a obra de cada um. Não é porque uma pessoa ela é missionária, apóstola, uma pessoa ela é pregador, uma pessoa ela é o que quer que seja, que no dia do juízo final ela vai ter determinadas regalias, prerrogativas, e que ela vai, naquele momento ali, Deus vai abonar algumas coisas erradas que ela fez, porque ela muito se esforçou, ela muito trabalhou. Não, você pregou a palavra, todo domingo você estava lá pregando, você estava lá evangelizando, você estava lá visitando, discipulando, fazendo. Não, você vivia nisso daqui, mas deixa para lá. Já que você fez muito, então você é pregador, você é um apóstolo, então você vai ser salvo. Não. O julgamento de Deus não existe acepção de pessoas. Então, do maior até o menor, ou seja, do pregador até aquele irmãozinho que fica só varrendo o chão, todos serão julgados do mesmo jeito, da mesma forma, de acordo com as suas obras. Então serão apresentadas as suas obras lá e todos serão julgados. Então, às vezes, as pessoas podem pensar que o fato de tanto elas fazerem por Deus, não, eu faço isso, faço aquilo, me esforço assim, me esforço assado, então Deus vai tolerar determinadas atitudes e hábitos e coisas que eu faço. Não vai. Não vai. Deus é claro em não fazer acepção de pessoas. E isso é uma das coisas mais terríveis de Deus. Que Ele é justo. Que Ele é justo. E por que isso é terrível, que Ele é justo? É que Ele vai retribuir cada um da forma correta, da forma certa. Então Ele não vai ser injusto. Ele não vai dar alguma coisa para alguém mais do que ela merece. Ela merece a punição, mas não, Deus não vai dar a punição. Ou aquela pessoa não merece a punição, mas Deus vai punir aquela pessoa. Não, Deus é justo. Independente de quem seja. Do maior ao menor, Deus julgará com justiça. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha que coisa interessante que ele diz aqui. Vocês não foram resgatados, ou seja, vocês não foram trazidos para o reino, tiveram um novo nascimento, mediante a ouro, mediante a prata, mediante a coisas perecíveis, coisas que se estragam, que se corroem. Mas ele diz,
foste resgatados da vossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver, quando a Bíblia utiliza a palavra vã, nem sempre ela está falando sobre algo pecaminoso, pecado. Vã na Bíblia tem algo a ver com inutilidade, sem resultado, algo que não produz fruto, isso é vão, é perda de tempo. Então, se eu estou fazendo algo ali, fazendo, e aquilo é inútil, eu digo, é vão. Se aquilo não produz resultado, é vão. Não necessariamente algo pecaminoso, mas que não produz os frutos, é vão. E o que Pedro está dizendo aqui é que os pais receberam, por tradição, coisas inúteis, coisas vãs, e essas coisas estão sendo passadas de avô para pai, para filho, para neto, e eles estão passando isso, e Pedro está dizendo, vocês foram resgatados disso, que é vão. Isso que vocês receberam dos pais, isso é vão. Não importa, Pedro está falando, de quem vocês receberam, não importa o quão antigo seja, isso é vão, é inútil. Então, disso vocês foram resgatados. Coisas inúteis, coisas vãs, que não produzem resultados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então, por mais que possa parecer até meio estranho falar isso, mas é Pedro que está falando aqui, nem sempre, nossos pais têm a razão em tudo que falam. Nem sempre. Porque os pais, aqui, Pedro está dando clareza em dizer que os pais estavam passando coisas vãs para os filhos. E Pedro está falando, vocês foram resgatados disso. Vocês foram libertos disso. Dessas coisas vãs que estão sendo passadas por geração atrás de geração. Versículo 19. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Por que Cristo foi manifestado? Ele responde, versículo 20, por amor de vós. Por amor de você. É por isso que Cristo foi manifestado. Então, o aparecimento de Cristo, quando ele veio, nasceu de uma virgem, foi por amor. Mas se as pessoas não aceitarem esse amor, se as pessoas não reconhecerem esse amor, elas então experimentarão o oposto naquele dia. Está sendo aberto para as pessoas experimentarem o amor de Deus, ainda hoje, em 2024. Mas vai chegar uma data, eu não sei qual é, em que as pessoas não vão mais experimentar este amor. Agora eles experimentarão a ira do Cordeiro. Então agora está aberto, está sendo manifestado este amor. Mas se nós não atendermos a esse chamado de amor, então nós receberemos um chamado de ira. Versículo 21. E por ele crestes em Deus, ou seja, através de Cristo, por intermédio de Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Olha o que ele diz, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sabe o que é o mais incrível? O mais incrível é que para muitos cristãos hoje, eles têm vários locais, várias pessoas, circunstâncias onde eles colocam a esperança, menos em Deus. Menos em Deus. Exemplos.
eu estou torcendo aí para as próximas eleições, porque vai entrar aí o candidato Joaquim da Silva e ele vai dar jeito. A esperança dele está no Joaquim da Silva. Se o Joaquim da Silva não entra, ele perde a esperança. Ou seja, a esperança não está em Deus. Se vai ser Joaquim da Silva, Manuel de sei lá o quê, o importante é que Deus está no controle. Mas o importante é o Joaquim da Silva. Como para muitos hoje é Bolsonaro, é isso, é aquilo, as pessoas estão colocando a confiança e a expectativa, a esperança em homens e não em Deus. Para o mundo, isso é normal. Agora o escândalo é quem é cristão colocar a esperança em homens corruptos. Versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, como? Como? Na obediência à verdade. Na obediência à verdade. Sei que o primeiro passo que nós temos quando nós pecamos e queremos purificação, o primeiro passo é pedir perdão a Deus. E é óbvio, isso precisa acontecer. Confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Mas só isso não basta. Não basta. Não adianta eu agora, Senhor, me perdoa por causa disso, disso, daquilo. Senhor, me perdoa por causa disso, disso, daquilo. Me perdoa por causa disso, disso, daquilo. Tá, e daí? Vai acontecer a purificação a partir do momento que também eu obedecer à verdade. Viver obedecendo à verdade. E eu vou receber a purificação da minha alma. E ele diz, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, ou seja, um coração não fingido, sem hipocrisia. Aquilo que nós estávamos falando na terça-feira sobre os discípulos colocarem a sua vida em risco no lugar de Paulo. Ou seja, eles ali poderiam morrer, poderia acontecer alguma coisa com eles ali, mas eles se colocaram no lugar para que Paulo ele não sofresse o dano. Então, o amor fraternal. Então, veja, Pedro aqui ele está falando sobre a finalidade de ser salvo. E eu tenho certeza que em qualquer igreja, irmão, qualquer igreja, se você perguntar para qualquer um lá, quem aqui quer ser salvo? Eu duvido que vai ter gente que não vai levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero ser salvo. Entre querer e de fato alcançar a salvação, existe um lapso muito grande. E o que Pedro está colocando aqui é justamente as práticas que devem ser encontradas na vida do cristão para que a fé dele, de fato, seja achada em louvor, honra e glória quando Cristo ele for revelado. Que se estas coisas aqui não forem encontradas em nós, podemos querer ser salvos, mas não necessariamente seremos. Quantas pessoas vamos perguntar na rua, se ela morresse naquele momento ali, se você morresse hoje, você vai para onde? Para o céu ou inferno? Muitas delas vão dizer, eu acho que eu vou para o céu. Será realmente? Por que você vai para o céu? Nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí. E começa a falar um monte de coisa ali, como se isso bastasse para ser salvo. Mas aqui nós vamos ver que é muito mais profundo do que apenas não roubar, não matar e essas coisas. E aí olha só o que ele diz ainda. Versículo 23. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós precisamos ser gerados de novo e sendo cada vez mais gerados de novo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa penetrar os nossos corações, de forma que isso nos transforme, de forma que isso nos mude e que gere um nascimento em nós novo. Mas se ela está o tempo todo lá fechado e jogado, como é que isso aqui vai operar alguma coisa? Não vai operar nada.
Ela parada, pode estar de ouro, pode estar enfeitada, pode ser capa de couro, crocodilo, não interessa. Se tiver fechada lá, é um livro qualquer, como qualquer outro livro. Está fechado. Só vai ter sentido quando eu abro, leio, medito e pratico o que está escrito aqui. Caso contrário, é um livro qualquer. Então, para que haja um novo nascimento na vida de qualquer pessoa, ela precisa ser exposta à palavra de Deus. Não é ser exposta a frases de efeito, ser exposta à igreja, não sei das quantas, é ser exposta à Escritura. Precisa estar ali, clara, diante da Escritura, latente, batendo para que isso possa gerar de novo nela um novo nascimento. E aí, versículo 24 e 25, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Talvez você tenha este conhecimento. Eu não tenho. A partir do momento que nasce ali a erva do campo, e ali daquela erva nasce uma flor, quanto tempo depois da flor nascida, murcha, cai e morre? Quanto tempo? Quantos dias ou quantos meses? Quanto tempo, enfim, aquela flor perde a sua beleza, ela morre? Eu não tenho esse conhecimento. A questão é o seguinte: hoje nós estamos na flor da erva. Saúde, nós temos, enfim, comida, roupa, dinheiro, temos o que for. Mas amanhã, toda essa beleza, toda essa pompa, tudo aquilo que nós temos pode murchar, cair. E depois disso? E depois que a sua vida ela se for, ela se esvair, e depois que vier o primeiro infarto, talvez o segundo, e depois que vier um AVC, e depois que vier uma pandemia, e depois que coisas terríveis acontecerem, e toda aquela beleza, toda aquela longevidade, toda aquela energia, toda aquela força se vai, acabou, e agora? O que você faz? O que eu faço? Depois que tudo acaba. Os jovens agora que estão com energia, foco no trabalho, foco no dinheiro, foco em realizar seus planos, seus projetos, correndo atrás, idealizações, sonhos, casamentos, filhos, e vai, aquela correria, aquele desespero, chegou a velhice. E agora na velhice já não tem mais tanta força, E agora? Acabou a erva, a flor, a beleza, acabou. E agora? Não nos esqueçamos daquela parábola que Jesus conta, do rico que tinha celeiro, quis mais, amontoar mais, destruiu celeiros para construir outros maiores, e ali vem aquela frase latente: louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que tens feito, tudo que tens preparado, para quem será? Então tudo que nós temos feito até hoje, todos os projetos, toda a nossa energia, para quem é? É para quem tudo isso? É para mim mesmo? É para o meu próximo? É para o reino de Deus? É para quem? É uma pergunta honesta para a gente pensar. E versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, quando ele diz que a humanidade, as pessoas, elas vão murchar, elas vão cair, elas vão morrer, mas que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, aquela palavra que foi dita, que foi pregada, dizendo que Deus julgará os homens num determinado dia marcado, ela perdurará até aquele dia. Ainda que você tenha morrido, ainda que pessoas morreram há não sei quantos anos, mas a palavra de Deus vai permanecer da mesma forma. Então, a humanidade, geração vem, geração vai, pessoas com novos costumes, pessoas com novas ideias, vêm e vão, mas a palavra continua do mesmo jeito.
O pecado continua do mesmo jeito. O juízo vai continuar do mesmo jeito. Até se cumprir tudo. Então isso é para pensarmos. Você pode depois ler 1 Pedro e até 2 Pedro, e ele vai dar com clareza vários pontos práticos de como precisa ser. Nós não vamos entrar nos capítulos seguintes. Versículo 2, do capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: deixando toda malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, desejai a palavra de Deus. E assim ele vai colocando várias coisas muito importantes que precisa existir nas nossas vidas. Então a pergunta que fica é: por que você é cristão? Qual é o objetivo da sua fé em Cristo? O objetivo é ser salvo. Ok. Você tem feito o que precisa ser feito para ser salvo? Você tem se esforçado como deveria para ser salvo? Essas qualidades aqui, essas características que nós vimos aqui, é encontrado na sua vida? Se Cristo volta hoje, a sua fé é preciosa ou não? São perguntas para pensarmos, perguntas para raciocinarmos. Se a nossa vida cristã ela tem sido uma vida vã, inútil, ou de fato com propósito, ou de fato uma vida que produz fruto. E que Deus possa achar em nós essa fé preciosa. Que Deus possa nos ajudar, caso não tenhamos essa fé, a obter esta fé preciosa, para que naquele dia nós sejamos salvos. Alcancemos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Vamos orar.